Convidado é um grande homem, man of God. Mas não só, ele também é palestrante motivacional e gestor de redes sociais. É nada mais, nada menos que Júlio Domingos. Seja bem-vindo. Já vamos dizer bem-vindo. Bem-vindo. É uma honra receber uma figura dessas aqui no nosso programa. Júlio Domingos, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite e pela confiança. Eu sou o Júlio Domingos. Entretanto, nós convidamos o Júlio aqui porque sabemos que é uma pessoa que contribui para o crescimento da sociedade e nós olhamos para esse tema e não vimos. O Júlio é a pessoa ideal para vir falar disto, então nós queremos desde já agradecer por ter aceito o nosso convite e ter vindo para o nosso programa. Indo diretamente para a nossa conversa, eu queria saber um bocadinho do Júlio. O que acha da formação e da aplicação prática no nosso país? Nós sabemos que muitos estudantes formam-se para uma área e trabalham para outra. O que acha? O que tem a dizer sobre isso? Mais uma vez, renovo os votos de uma boa tarde neste sábado, único e indelével neste programa, que vem transformando mentes e mudando vidas. É importante reparar que grande parte dos jovens que estão a formar-se formaram-se em áreas em que a maioria das vezes os seus pais é que os empurraram para lá. Não eram áreas dos seus sonhos. E temos uma outra parte que, de forma meio que agressiva, passa aqui aspas bem grandes, foram fazendo alguns cursos dos seus sonhos. Se olharmos para as duas vertentes, vamos encontrar dois tipos de jovens ou dois tipos de indivíduo. O primeiro indivíduo que acabou engrenando num curso que não era dos seus sonhos, foi engrenado num curso que era o curso que o seu pai o inscreveu, e ele acabou se vendo no curso. Para teres uma ideia, particularmente, acabei entrando num curso de gestão de empresas, e concluí o curso, mas era um curso do desejo da minha mãe. Exatamente. Grande comerciante que ela era, queria alguém que gerisse os negócios, a indústria como deve ser. E, no entanto, fui crescendo e fui vendo que, olha, eu não estou a aplicar-me na área em que eu me formei, porque depois fui cair na banca. Então, o que eu fui fazer foi simplesmente ir complementar e quer fazer o curso de gestão financeira e bancária, que era para poder ter uma inclinação. Mas para quem não tem esta possibilidade depois de engrenar naquilo que é o seu desejo, quando conclui a formação, estamos a falar do primeiro jovem, que é este que fez um curso voltado ou virado para o desejo do seu pai. Quando conclui a formação, encontra o primeiro dilema, o mercado de emprego. E eu formei-me como contabilista. E o mercado de emprego não está a admitir contabilistas no momento. Ou está a admitir, mas exige 2, 3 anos de experiência que não os tenho. Então, a primeira oportunidade que eu tenho é de trabalhar no bottle store do X fulano. E vou lá e trabalho, sou um dos melhores gestores, mas não estou a exercer aquilo que é a formação pela qual eu sentei na carteira, estudei e consumir de todo o conhecimento dos professores. Qual é o impacto que isto vai trazer para a sociedade? Primeiro, ele consegue sustentar o seu umbigo ou a sua família, mas, no entanto, deixa um grande déficit no mercado. E este déficit tem que ser olhado de uma forma mais abrangente e bem mais cautelosa. A segunda parte, que é a parte dos que se formam nas suas áreas, em que eles é que escolheram os cursos. E depois lá à frente também vão se encontrar em situações em que eles não estão a trabalhar na área de formação. O que acontece com eles? É o mesmo dilema da experiência dos 5 anos. Exato. O ideal seria entrar na faculdade com uma mentalidade de empreender, não com uma mentalidade de ser empregado. Ou seja, eu entro na faculdade, me formo, já começo a fazer um estudo de viabilidade para a área em que eu estou, começo a fazer alguns links, o networking, com quem eu posso trabalhar na área de formação em que eu estou. A título de exemplo, eu estou a fazer agora a minha segunda licenciatura, que é Direito. Estou no 2º ano, mas já adiantei e meti uma carta a pedir estágio sem remuneração, de modo que eu comece a aprender, a entender melhor como é que funciona este mundo. Ao fim dos 4 anos... Olhando para esse ponto, eu gostava de perceber assim, quando o Júlio começou na sua primeira licenciatura ou mesmo na sua primeira formação, como é que era a questão financeira? Se tinha alguém que financiasse os seus pais ou mesmo era tudo à deriva? Porque pedir um estágio para alguém que não trabalha, não tem financiamento por parte da família, fica complicado.
Como é que é? Como é que foi isso para si? Realmente, no meu caso, eu fui agraciado, fui um sortudo, porque quem financiava os estudos eram os meus pais, era a minha mãe, e no caso, tinha condições para isto, e tive esta vantagem, mas temos o caso de quem não tem esta vantagem. Ele tem que estudar e trabalhar. E repara que ele está a fazer, um exemplo, curso de contabilidade, mas, no entanto, está a trabalhar como estivador. É tudo... Está despasado. Exato. Disparidade. E quando conclui o curso, ele não é inserido na sua entidade no departamento de contabilidade. Às vezes porque esta entidade não tem um departamento de contabilidade organizado. Conclusão, ele continua naquele sítio e garante a licenciatura. Acabou. Mais nada. E é este o perigo que nós temos na sociedade, de termos homens formados e frustrados. Olhando de uma forma mais incisiva, vamos ter um jovem, além de frustrado, com pensamentos que não edificam o país. É o primeiro a revoltar-se de tudo e mais um pouco que vem da boca de quem está lá no poder. Não só, como também reclama. É um reclamão, é um bebê chorão. Por quê? Porque, primeiro, a conjuntura em que nós estamos não lhe dá espaço para que ele possa aplicar-se naquilo que ele se formou. Ele está a trabalhar, mas não tem nada a ver com aquilo em que está indicando. Tudo está errado. Está certo, está errado. O salário é suficiente, não é suficiente. Ele está satisfeito. Na verdade, o que acontece com nós, os jovens, quando concluímos a formação ou concluímos a nossa área de formação, é meramente o mercado ou a conjuntura que não está preparado para nos receber. Vais para uma faculdade, está a drenar volta de 1000 alunos formados em cursos X, Y, mas o mercado de emprego não está capacitado para absorver esse mesmo jovem. O que ele vai fazer? Veja só, não é mau um jovem que foi formado em contabilidade ir trabalhar numa empresa Y, dentro da sua área de formação. É mau quando ele sai dessa caixa em que ele se formou, porque ele vai trazer um grande vazio. Depois vamos ver que a empresa X não tem uma contabilidade organizada, mas a mesma empresa disponibilizou uma vaga em que está à procura de um jovem com 5 anos de experiência. Não vai ter esse jovem. Esse jovem precisa de aprender nesta empresa, desenvolver a sua contabilidade ou a sua gestão e poder mostrar que, olha, eu fui formado e estou capacitado. Mas eu volto aqui novamente a despertar que o ideal da nossa sociedade era que o jovem entrasse na faculdade ou fizesse qualquer curso técnico profissional com uma visão de empreender, não com uma visão de ser empregado. Exato. Não que seja mal ser empregado, porque é no ser empregado, trabalhador, que eu consigo assimilar como é liderança. Como é ser liderado para que eu possa liderar os outros. Então, quando eu tenho esta visão clara e aberta, já consigo empreender com uma visão mais aberta de que, olha, eu no passado, quando do trabalhador, eu era tratado desta forma. Uma era boa, uma não era boa. Então, eu vou fazer diferente. Se lá eu não era dado um bônus de motivação, eu cá vou fazer diferente. Eu vou dar o bônus de motivação porque eu sei que isto ajuda a alavancar no negócio. Este é que seria o ideal, entrar em qualquer curso, em qualquer faculdade, com uma mentalidade. Eu saio daqui empresário, empreendedor. Um filho, sempre que vê o erro dos pais, a tendência é sempre não cometer o mesmo erro quando tiver os filhos. Ou mesmo se vê alguns acertos, eu vou fazer isso com os meus filhos quando eles forem crescidos. Então o Júlio está a dizer que é sempre importante, primeiro, ser empregado para depois aprender a empregar. Não necessariamente. O homem aprende vendo. Nem sempre é pela prática. Às vezes eu tenho que ver e assistir muito para poder saber que, olha, este é o errado, este é o correto. Porque o nosso intelecto já nos consegue dizer que, olha, esta postura é errada. Nós chamamos aquilo de ética moral. Há pequenas éticas que já nos dizem que isso é errado e correto. No entanto, se eu tiver a oportunidade de passar pelo processo de ser empregado, contratado de uma entidade, já consigo assimilar como é que é a gestão de uma empresa, independente da área onde eu estou, como é que me trata o meu superior hierárquico direto. Então, no momento em que eu vou empreender, eu já tenho uma mente mais aberta, já tenho as balizas bem formalizadas, como deve ser. Existem muitos jovens que não passaram por este processo.
de ser empregado, mas, no entanto, são grandes empreendedores, são grandes líderes. Mas por quê? Porque eles não esperaram que o governo ou quem de direito lhes desse um espaço para trabalhar. Com a nossa conversa, Brito, que está bastante interessante. Vamos continuar a conversar aqui com o Júlio. Ele que falava mesmo do dilema da aplicação prática das coisas que nós aprendemos lá na formação. Um indivíduo é formado em medicina e vai trabalhar na área do petróleo ou trabalha mesmo na banca. Então, esses são aspectos que preocupam não só a nós, como também a sociedade. Então, o Júlio veio para aqui para tentar desmistificar essas ideologias, esses mitos que estão por detrás disso. Então, continuando com a nossa conversa com ele, vamos a mais uma questão. Júlio, estamos em tempos de pandemia. Há quem usa isso para justificar. Me formei em gestão, mas eu vou trabalhar na área de jornalismo, porque não há emprego. A pandemia veio tirar o emprego de todos, então não temos como trabalhar, só posso engrenar para o que tem. O que é que tem a dizer com relação a isso? Acha que isso é mesmo verdade, que a pandemia não é uma oportunidade ou... Eu penso primeiro que temos que olhar para duas vertentes. Temos dois jovens, um deles que é um jovem conformado com a situação em que está. E temos a outra situação de um jovem que é revoltado. O conformado usa a desculpa que não há emprego. O revoltado, ele cria emprego. É diferente. O criar emprego não é necessariamente pegar 10, 20 pessoas. É começar do nada. É começar a bater portas. Porque às vezes o que nós precisamos para começar um negócio não é capital humano ou capital financeiro. Nós precisamos ter um mindset, uma mente formatada para criar. Se fores a reparar no jovem, por exemplo, que é formado na medicina e depois vai entrar na banca, o que faz às vezes este jovem da medicina entrar na banca é porque ele às vezes não quer ser colocado em Niquadala. Ele não quer ser colocado... Quer trabalhar no escritório. Esta preocupação, né? Ele quer estar na cidade, onde está tudo concentrado, porque em Niquadala vão lhe deixar numa localidade onde não há transporte, onde a rede não é tão boa, onde as condições de alimentação não são tão boas, tem que andar quilômetros para poder ter uma alimentação. Então ele diz, não, eu não vou. Eu estudei 7 anos e não vou para Niquadala, prefiro não fazer nada. E resigna-se. Este é o conformismo. Então, nós, os jovens, precisamos de nos revoltar desta situação. Está certo que o mercado de emprego está agressivo, está difícil. Então, quando é assim, o que é que nós fazemos? Unimos-nos. Somos quantos jovens que fizemos gestão? Somos 10? Dos 10 mentes não conseguem formar uma mini empresa, não conseguem tirar um projeto e colocá-lo, começar a bater porta, 100 meticais, 1000 meticais, e fazer alguma coisa. Eu acho que é possível. Então, temos que olhar para essas duas vertentes. E eu volto a ser incisivo nesta parte. O jovem que é muito conformado com a situação, ele reclama muito. Ele termina a formação e no primeiro dia que é lhe dado o seu certificado, ele já começa a reclamar. Já não sei como vai ser assunto de emprego. Já terminei. E detalhe, ele depois diz assim, eu vou ter com meu tio para me ajudar. E quando vai ter contigo, diz, tio, arranja-me um emprego. Repara a resposta do tio. Em que área? Ele diz, em qualquer área. O tio consegue lhe arranjar emprego como guarda. Meu Deus, nossa. Porque ele é conformado, ele quer qualquer coisa. O revoltado já não diz qualquer coisa. Tio, eu quero emprego e a minha área de formação é contabilidade. Se não dá contabilidade, havendo possibilidade, por favor, ajude-me com o investimento X, que é para eu começar a fazer esta e aquela formação, que é para poder ganhar experiência. Há uma revolta nele. Então, qual seria o conselho que o Júlio daria a um jovem que está nessa situação? Conformado. O conformado, ele tem que se revoltar, ele tem que ter alguém como uma identidade, alguém que olha como espelho, alguém que diga, olha, eu auguro ser que nem aquele jovem. E começar a batalhar. E se for o caso, vá bater porta. E eu particularmente recebo muitos jovens. E alguns até mais velhos que a minha pessoa. Olha, queremos entender como é que tu fazes os teus trabalhos, como é que é, dá-nos um feedback, um input. E eu vou dando, porque eu passei a ser espelho para alguns jovens. Então, quando aproximam, é meu trabalho dar aquele input. Então, nós temos que ser mais audaciosos, mais agressivos, temos que ser mais pujantes. Há jovens que vais perguntar hoje, ele fez, por exemplo, relações internacionais. Ele não sabe qual é o caminho para chegar à Assembleia da República.
Deixa eu perceber. Então ele tem que bater porta lá na Assembleia dele, porque não para pedir emprego, mas para dizer que, olha, eu gostaria de entender mais como é que é a legislação, como é que funciona. Vai para uma embaixada, leia mais jornais, mais livros didáticos, investiga mais, forma-se mais. Isto vai criar em ti uma vontade, um desejo de querer despertar. O maior conselho é este. Seja agressivo consigo mesmo. Não aceita ficar um dia sem ler um livro, qualquer que seja. Olhando para a situação veja só, atual, tipo, Júlio, veja só. Falou, vamos lá, tipo, na outra abordagem, quando falava de experiência de trabalho. Nós encontramos vários jovens que se formam, não é? Vamos lá, tipo, após o término da formação, ele concorre a uma vaga e querem lá, vamos lá, 5 anos de experiência. Ele não tem essa experiência. E o jovem depois, vamos lá, chega para o tio ou para aquela pessoa mais próxima e pede, vamos lá, o emprego. E a pessoa diz, olha, só tem esta vaga, vamos lá supor, de guarda. E ele cai nesta, vamos lá, tipo, ele cai nesta vaga de guarda. Como é que esse jovem vai se sentir após ter feito, vamos lá, este curso de contabilidade, suponhamos, e depois vai cair numa, vamos lá, tipo, numa vaga de guarda? Aqui temos que olhar para a situação de um jovem que está aflito porque tem que sustentar a família. Está aflito porque ele talvez é o garante, ele vê o esforço da sua mãe, dos seus familiares, que muito fizeram para que ele se formasse, hoje não está a ter emprego e vai trabalhar como guarda. O que eu gosto das empresas, no geral, é que elas depois têm aquilo que nós chamamos de contratação interna. Ou seja, existem promoções internas. Então eu tenho que estar atento a esses pequenos detalhes. Eu fui contratado como guarda e como entrei com um tio, o meu currículo talvez não entrou de forma legal. Então, eu tenho que ser curioso dentro da minha empresa. Já tenho um espaço. Olha, havendo uma possibilidade, uma vaga for lançada, está aqui o meu CV. Estou aí deixar já legalmente o CV no RH. O RH vai ver qual é formado em contabilidade. Eu conheço um jovem, por exemplo, não preciso aqui mencionar o nome, que ele começou a trabalhar na área de gestão de recursos humanos, mas não era a área de formação dele. Mas lá à frente, depois houve uma oportunidade na empresa, ele me mostrou o currículo dele, saiu rapidamente da área de gestão de recursos humanos e foi trabalhar na contabilidade, que é a área de formação, porque ele já está dentro do sistema. Quando estás dentro do sistema é fácil manipular no bom sentido, é fácil interagir com quem é de direito. Agora, existimos nós que eu volto a tocar nós como jovens, que nos conformamos com o ser guarda. Não é mau ser guarda. O que acontece é que eu não posso me conformar. Eu não posso viver 30 anos no mesmo posto. Não, é muito tempo. Ok, vamos dizer que no Estado é possível porque tem uma boa reforma. Mas mesmo aquele que está no Estado já começa a criar uma mentalidade de abrir um negócio. Ele sabe que sai do escritório às 15h30, então das 17 às 20, embora agora no tempo da pandemia não é fazível, mas ele tem um backup para quando der alguma coisa errada, quando eu for me reformar, eu vou me sentar e vou vender meus gelinhos, vou vender minha água, por aí em diante. Então, uma necessidade. Toco mais uma vez na questão revolta. Entrei no escritório, entrei nesta empresa com a ajuda do meu tio para trabalhar como guarda, para trabalhar como garçom, para trabalhar na área de contabilidade, mas eu formei-me como gestor de marketing e publicidade. Então, eu quero trabalhar nesta área. Exatamente. Qual é o horário que eu saio? Saio 17 horas. 17 horas chego a casa. Eu tenho um telemóvel na mão, que é uma ferramenta de trabalho. Investigo mais sobre contabilidade. Começa a procurar empresas que trabalham, os famosos freelancers, Exatamente. que trabalham das 18 às 20. Eu gostaria de ganhar um pouco mais de experiência nesta área, não preciso de nenhum budget vosso. Ensina-me. Olhando para essa situação atual, a pandemia, o que teria a dizer para os jovens que estão nessa situação de serem formados numa área e estarem noutra? O que teria a dizer? Olhando para a atualidade, a realidade do nosso país e da África. Nós estamos numa conjuntura muito difícil. A pandemia é uma doença que veio para ficar e não vai ser erradicada em 2021. Nós temos que ser resilientes. Nós temos que ser muito resilientes, olhar para esta adversidade como uma oportunidade. Eu, por exemplo, não trabalhava como gestor de redes sociais, mas olhei para esta pandemia e impus-me como gestor de rede social. Paguei algumas formações via online e depois fui vender o meu produto, o meu peixe. Fui me vender como gestor. E hoje agrego 8 empresas, a quais eu giro as suas publicações, a interação com o público. A título de exemplo, olhas para a página, por exemplo, da Sua Excelência o Presidente da República. Não é ele quem gera.
Reparas que cada pergunta, cada crítica que é feita é um gestor que está lá a responder de forma sábia e inteligente. Então, eu me impus nesta área, dentro da pandemia. Uma oportunidade. A oportunidade. Encontrei um problema. Qual é? Fechou-se muita coisa. Algumas empresas faliram. Ok, qual seria a solução? A mesma empresa que fisicamente não consegue mais pagar o aluguel, ela pode trabalhar na sua casa e de forma virtual. Exatamente. Ela está lá a viver em Congolote. Eu estou na zona X. E na zona X estou a vender o produto. Ele, a única coisa que tem que fazer é estar atento à página e atento ao seu telemóvel. Quando fizerem a requisição cai diretamente no seu telemóvel. E ele vai fazer a entrega. Exatamente. Eu vi uma oportunidade. Não olhei para esta doença com medo, com susto. Há uma preocupação de lavar as mãos, de pôr a máscara, mas acima de tudo, há uma ideia de, olha, a oportunidade. Eu não vou deixá-la.